as suas Bíblias comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, que vamos mergulhar nas Escrituras mais uma vez. Quando eu iniciei os preparativos para a mensagem de hoje, era minha intenção ir direto para 1 Reis, capítulos 1 e 2, e pular os últimos eventos de 2 Samuel 23. Pular os últimos capítulos de 2 Samuel. Eu ia fazer isso não porque os eventos desses capítulos não são importantes. Essa não era a razão. A razão que eu ia fazer isso, número 1, porque a gente ainda tem tanta coisa pela frente, então eu queria avançar o nosso estudo. Mas uma segunda razão é porque os eventos dos últimos capítulos de 2 Samuel também estão em 1 Crônicas. Então eu pensei, quando nós chegarmos em Crônicas, a gente fala sobre esses assuntos aí, e então qualquer coisa que faltar agora a gente completa quando chegarmos em Crônicas. No entanto, me senti incomodado pelo Espírito Santo de não avançar sem passar de 2 Samuel, porque eu creio que ele tem uma mensagem importante, e não só importante, mas muito própria para os nossos dias. Então, aqui estamos, 2 Samuel capítulo 23, e eu gostaria que você lesse em voz alta essas, 9 palavras, 9 palavrinhas que formam uma frase importante, que é o tema da nossa mensagem de hoje. 2 Samuel 23, 8. Juntos. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Hoje nós vamos falar sobre os soldados famosos de Davi. Em 2 Samuel capítulo 23, versículos 8 a 38, há uma lista de 37 homens que se distinguiram no serviço de sua pátria. Todos eles serviram com o rei Davi e ganharam o título de valentes de Davi. Os valentes de Davi. 37 homens ao todo. Hoje vamos olhar para os atos de bravura que os distinguiram dos outros e aprender com eles algumas das virtudes que fazem um servo se destacar. Então hoje os valentes de Davi vão nos ensinar como nos destacar. Então vamos lá. Pode ficar tranquilo que nós não vamos falar sobre os 37, não. Mas tem um grupo deles que a Bíblia fala em detalhes e eles são dignos de menção. O primeiro deles é um homem chamado Josebe-Bassebete. Fez? Diz a palavra de Deus em 2 Samuel, versículo 23, ainda no versículo 8. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Josebe-Bassebete lutou contra 800 homens em uma só batalha e os venceu. Eu posso imaginar esse homem no campo de batalha à medida que o exército inimigo se aproximava dele. Ao longo, distante, no horizonte, possivelmente ele viu um grupo de homens se aproximando. Possivelmente ele estimou que eram 10. Mas à medida que eles iam chegando mais perto, ele via que o grupo estava crescendo. E a imagem foi ficando mais nítida. E o que parecia ser 10, ele pôde notar que eram 20. O que parecia ser 20, ele notou que era 40. O que parecia ser 40, ele notou que eram 100. O que eram 100, ele notou que era 200. O que parecia 200, ele notou que eram 500. Eventualmente, ele teve que encarar 800 homens na batalha. E ainda assim, ele lutou. E ainda assim, ele venceu. Se Josebe-Bassebete tivesse lutado essa batalha e morrido no campo de batalha, nós entenderíamos isso. Ele não seria criticado. Aliás, ainda assim, ele seria honrado pela sua bravura. Mas o que nos chama a atenção nessa passagem é que não só ele foi bravo, mas ele foi valoroso e vitorioso. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos em uma só batalha. Aqui temos um homem
que nunca era minoria. Um homem que nunca era minoria. Quando ele lutava com 10, ele era homem suficiente para encarar 10. Quando ele lutava com 20, ele era homem suficiente para lutar com 20. Quando ele lutava com 100, ou 200, ou até 800. Em nenhuma situação ele era minoria. Porque José de Batsebete, de alguma maneira, descobriu a importância de crescer com os nossos desafios. Crescer com os nossos desafios. Você, na certa, já notou que na vida os nossos desafios estão sempre crescendo. O teste que foi tão difícil na primeira série, lembra o teste da primeira série? 2 mais 2. E a gente coçava a cabeça para saber quanto era. E ficava nervoso. E estudou para poder passar aquele teste. Hoje, se a gente olhar para aquele teste, a gente vai rir daquele teste, porque ele hoje não representa mais nada para nós. Mas na primeira série, ele foi um grande teste. Na segunda série o teste ficou mais difícil, e na terceira, e na quarta, e na sétima, e no primeiro grau, e na faculdade, e na pós-graduação, os testes vão crescendo, e assim é na vida, no trabalho, em casa. Os nossos desafios estão sempre crescendo. E José de Batsebete descobriu que para ser vitorioso era necessário que ele crescesse com os seus desafios, e que ele nunca fosse minoria. Ele aprendeu isso e aplicou essa lição em sua vida. E ele pôde lutar com até 800 pessoas. Eu me lembro uma palavra que minha mãe me falou quando eu era criança. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu me lembro, ela olhou nos meus olhos e falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Aliás, eu tenho guardado comigo e me ajudado bastante em toda a minha vida. Ela me disse assim: José de Batsebete, ou teve uma mãe, ou um pai, um professor de escola dominical, alguém disse isso para ele também. Ele ouviu, ele guardou, e ele aplicou na sua vida. E lutou contra 800 e foi vitorioso. José de Batsebete nos indica, nos desafia a crescer com os nossos desafios. A crescer com os nossos desafios. Só a pessoa que cresce com os seus desafios pode ser sempre vitoriosa. O próximo é um homem chamado Eleazar. Eleazar. 2 Samuel 23, versículos 9 e 10 nos introduzem a Eleazar. Eleazar, diz a palavra de Deus, enquanto os israelitas se retiraram, Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. E o Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. 3 coisas interessantes me chamam a atenção sobre Eleazar. Em primeiro lugar, ele lutou quando os israelitas se retiraram. Em outras palavras, quando o inimigo atacou, os seus vizinhos fugiram, correram. Ainda assim, Eleazar falou: eu não vou fugir da batalha. Eu não vou desistir. Eu não vou correr da raia. Eu vou encarar o problema, eu vou encarar a situação, eu vou encarar o inimigo e eu vou ser vitorioso. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou. Segunda coisa que nos chama a atenção nessa passagem é que ele lutou com tanta intensidade, com tanta paixão, com tanta determinação, que a mão dele grudou na espada. Na intensidade da batalha, na paixão do momento, ele segurou aquela espada com tanta determinação que no final do dia ele já nem conseguia mais abrir a mão. Ele literalmente se tornou um com a sua arma. A sua arma se tornou a extensão do seu braço, porque ele lutou com paixão e determinação. Diz a palavra de Deus que ele não podia largar a espada. A terceira coisa que eu noto de importante é que, note que apesar de que quem lutou foi Eleazar, quem deu a vitória foi Deus. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Isso é importante, queridos, porque a gente deve entender uma coisa que a gente encontra em toda a Bíblia, de princípio a fim.
Deus se recusa a agir na terra sem a assistência de um ser humano. É por isso que em João capítulo 1 a Bíblia diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é que Deus não pode, mas é que ele se autolimita. No princípio, quando ele criou a terra, ele estabeleceu uma lei, uma regra. No Salmo 115, a Bíblia diz assim: o céu e os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. É por isso que para salvar a humanidade, até para salvar a humanidade, o que ele teve que fazer? Ele teve que se tornar um de nós e agir como homem para salvar a humanidade, para mudar o curso do planeta Terra. É por isso também que a Bíblia diz que nós, a igreja, somos o quê? O corpo de Cristo. Quando Deus quer agir, quando Cristo quer fazer alguma coisa na terra, ele faz através da igreja, através de mim e através de você. Nessa passagem, lemos que Deus conseguiu uma grande vitória. Mas como é que ele fez isso? Ele enviou anjos? Ele desceu aqui, pegou uma... Conseguiu essa vitória através de Eleazar. E assim é, queridos, que Deus até hoje tem... Como é que esses planos se realizam? Eles se realizam através de Eleazar, através de mim, através de você. Pessoas que mesmo que os outros desistam, mesmo que os outros corram, elas encaram o desafio e dizem: eu e Deus somos maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eleazar era um homem que não sabia desistir. Não sabia desistir. Ainda que todos o abandonaram, ainda que todos fugiram, ele lutou. Lutou com garra, lutou com ânimo, lutou com destreza. A espada dele ficou grudada em sua mão. Eleazar não sabia desistir. Muito bem. Conhecemos um lutador que nunca era minoria, um que não sabia desistir. E agora vamos conhecer o terceiro lutador. O nome dele era Samá. Samá. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Os israelitas fugiram dos filisteus. Mais uma vez o exército fugindo. É interessante. Sempre tem gente pronta para fugir. Porém, Samá ficou na sua plantação e defendeu-a e matou os filisteus. Deixa eu preencher algumas lacunas vazias que nós não temos tempo para ler, mas deixa eu contar alguns dos detalhes da história. Samá e os outros guerreiros, os outros soldados, estavam trabalhando no campo, porque era época de colheita. Era época de colheita. Você já notou que o inimigo gosta de nos atacar justamente na época da nossa colheita? Ele parece que espera, ele deixa a gente semear, ele deixa a gente regar, ele deixa a gente cuidar da plantação, ele deixa a gente trabalhar. Quando está chegando a hora da colheita, a hora da vitória, a hora da... nossa colheita. E assim foi também em Israel. Os filisteus aguardaram, e aguardaram, e aguardaram. No momento da colheita, quando o exército pôs de lado as suas armas e tomou em suas mãos ao campo colher, foi aí que os filisteus atacaram. Os israelitas é espantadora. Eles fugiram. Eles fugiram. Eles abandonaram a colheita, eles abandonaram o que era deles, eles abandonaram o que Deus tinha dado para eles e correram, mas não Samá. É interessante saber também o que eles estavam colhendo. A Bíblia nos diz. A Bíblia diz que era uma colheita de lentilhas. Lentilha é uma forma de ervilha, uma forma de um feijão, é um tipo de feijão.
Samar estava colhendo feijão. Ele estava colhendo ervilha. E alguém pode dizer, você vai lutar por um campo de ervilhas? Você vai brigar e arriscar a sua vida por feijão? E todo mundo disse, não, isso é loucura, eu vou embora. Mas Samar não. Samar olhou para o chão e falou, pode ser ervilha, pode ser feijão, mas é o meu feijão e a minha ervilha. E ninguém vai tomar o que é meu. Essas ervilhas são as ervilhas que Deus me deu. Esse feijão é o feijão que Deus me concedeu. E pode não ser nada para ninguém, mas é importante para mim, porque é o meu feijão. E a Bíblia diz que ele ficou na plantação e defendeu-a. E para a glória de Deus, o versículo continua e diz, e ele matou os filisteus. No final dessa batalha, tinha filisteu morto para tudo quanto é lado. Mas Samar ainda estava de pé, com o seu feijãozinho. Aqui estava um homem que não recuava. Aqui estava um homem que se recusava a andar para trás. Esse chão é meu, daqui eu não saio. Deus está comigo. O quarto homem que nós vamos conhecer, na realidade, não é um homem, é um grupo de homens. 3 soldados. A Bíblia se refere a eles como os 3 soldados famosos. Os 3 soldados famosos. É interessante que eles não são mencionados por nome. Eles se tornaram um grupo de lutadores tão coesos, tão unidos. Eles lutavam e caminhavam com tanta harmonia que eles passaram a ser conhecidos não como Joaquim, Manuel e João, mas como os 3 soldados famosos. A identidade deles se uniu em um propósito comum, lutar pelas causas do seu rei, da sua nação, do seu povo. Então eles não são conhecidos por nome, eles são conhecidos como os 3 soldados famosos. Eu menciono isso, queridos, porque eu acho que tem uma lição aqui importante para nós. Há 2 ou 3 Copas do mundo atrás, o Brasil tinha um time excelente e esperava-se grandes coisas dele. Mas o time não foi bem sucedido. Aliás, essa Copa em particular foi uma das piores apresentações da seleção. No entanto, homem por homem, era um dos melhores times, ou melhor, é um dos times com mais estrelas que o Brasil já teve. Mas um dos comentários que muitos dos comentaristas fizeram é que aquela equipe nunca se tornou um time. Era um grupo de grandes jogadores que nunca se tornou um time. A verdade é que para um time ser bem sucedido, as personalidades têm que desaparecer. Não é que as pessoas deixam de ser quem elas são, mas elas têm que se unir em um propósito e o time toma uma identidade própria. Só assim uma equipe pode ser bem sucedida. Só assim um time, seja de futebol americano ou de basquete, pode ser bem sucedido. Só assim uma família, uma igreja, um ministério ou uma companhia pode ser bem sucedida. Lembra que Jesus disse? Uma família dividida entre si não pode subsistir. Ela tem que ser ela tem que ser coesa. Em inglês, tem um ditado que diz assim, a letra, em inglês, traduzindo ao pé da letra, diz assim, na palavra time não tem a letra I. Em português não funciona, porque a palavra time tem a letra I. Mas em inglês, o I é o I, né? O eu, é também eu. Então, o dizer em inglês é assim, in the word team, there's no I. Em outras palavras, no time não existe eu. Num time não existe eu. Porque quando o eu entra no time, o eu cede e assume a identidade da equipe. Queridos, isso é importante para nós. Esses 3 homens descobriram isso. E eles lutavam com tanta harmonia que eles deixaram de ser conhecidos pelos seus nomes e passaram a ser referidos como os 3 famosos.
os 3 mosqueteiros, os 3 amigos. Diz a palavra de Deus assim: Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Pare aí um instantinho para a gente entender o que está se passando. Não temos tempo para ler os outros versículos, mas o que aconteceu é que os filisteus tinham acabado de invadir Israel. Provavelmente eles estavam a caminho de Jerusalém, mas antes de atacar Jerusalém, eles atacaram uma cidade vizinha, um subúrbio de Jerusalém, uma cidade chamada Belém. Nós sabemos que Davi veio de Belém. Davi era a cidade, aliás, Belém era a cidade natal de Davi. Diz a palavra de Deus então que Davi, quando ele soube disso, preocupado com a sua cidade, ele disse assim: quem me dera poder beber água de novo do poço, aquele poço especial que tem na minha cidade, na minha terrinha, na cidade de Belém. É interessante, queridos, porque isso não foi uma ordem, não foi nem mesmo um pedido, foi um pensamento, foi um desabafo. Davi simplesmente falou: quem me dera beber um copinho de água gelada daquele poço que tem lá no centro da cidade de Belém, no centro da minha cidade. Diz a palavra de Deus: aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Amados, esses 3 homens valorosos, lutadores, quando eles ouviram o desabafo de Davi, foi suficiente. Eles olharam um para o outro e falaram assim: o rei quer um copo d'água. Um copo d'água de Belém. A cidade está tomada, cercada, ocupada, mas nós vamos lá e vamos pegar esse copo d'água. Eles sozinhos se levantaram, penetraram as linhas inimigas, chegaram até o poço, tiraram a água do poço, botaram numa tigela, trouxeram para o rei e apresentaram: rei Davi, aqui está o seu copo d'água do poço de Belém. Eu não sei como reagir a essa passagem. Ela me faz querer rir, ela me faz querer chorar. Ela me enche de inspiração. Homens determinados a não se intimidarem com uma tarefa. Um homem de menor estatura, um soldado inferior, não teria se arriscado por esse copo d'água. Ele teria pensado uma de 2 coisas: ou que a tarefa era insignificante, ou que o obstáculo era muito grande. Ele teria pensado: eu arriscar minha vida por um copo d'água? De maneira nenhuma. Ou ele teria pensado: eu arriscar minha vida contra um exército que tomou uma cidade? De maneira nenhuma. Um soldado menor, uma pessoa de menor estatura, teria desistido antes de começar, mas não esses 3 homens. Se é um copo d'água se a minha tarefa é pegar um copo d'água, se a minha tarefa é pegar água de um poço, essa é a minha tarefa e eu vou cumprir a minha tarefa. E se o obstáculo é encarar um exército que tomou uma cidade, eu ainda assim vou até o poço e vou pegar um copo d'água, porque essa é a minha tarefa e esse é o meu obstáculo, mas eu sou maior que ambos. Por isso a Bíblia chama eles dos 3 soldados famosos. Eles ganharam essa distinção, porque não se intimidavam com a tarefa. Amados, o mundo está cheio de pessoas que se intimidam com a tarefa. Uma prova na faculdade, um desafio no trabalho, um problema de saúde, um atrito no ministério, uma dificuldade no lar, um problema emocional, um problema físico, um problema financeiro. O mundo está cheio de pessoas que desistem, mas não esses 3 soldados. Eles não se intimidaram com o tamanho da tarefa. O 4º grupo, aliás, agora não é um grupo, é mais um indivíduo, versículo 18. Versículo 18. A Bíblia menciona esse homem, o nome dele é Abisai. Abisai, irmão de Joabe. Nós já conhecemos Joabe e aqui estamos conhecendo o seu irmão. A Bíblia diz que Abisai, com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 3.
Aqui está um homem que não acreditava nas probabilidades. Ele foi ao campo de batalha, quando ele chegou lá, tinham 300 soldados esperando por ele. Um homem de menor estatura, um homem de menos bravura, na certa teria abandonado o campo de batalha. Mas Abisai ou não sabia contar, ou não se importava com o número. A verdade é que ele olhou e ele viu essa multidão, mas ele falou, 300 lá e um aqui, ainda não é demais. Ele não estava apostando na probabilidade do sucesso. Ele estava contando na vitória que Deus lhe daria se ele estivesse disposto a lutar. Aqui também, queridos, existem diversas pessoas que só apostam por a probabilidade estar a seu favor. Aqui estava um homem disposto a desafiar a probabilidade e alcançar a sua vitória. O nome dele era Abisai. Vamos avançar para o próximo. Ele está no versículo 20 a 21. O nome dele é Benaías. Benaías. A Bíblia diz sobre ele que ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Olha que interessante a história dele. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Número 2, em um dia de neve, ele desceu numa cova e matou um leão. Número 3, ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Olha as 3 conquistas de Benaías. Primeiro, ele lutou com 2 grandes guerreiros. 2 grandes guerreiros. Ele simplesmente encarou esses 2 soldados e os derrotou. Um belo dia, por alguma razão, ele estava andando num lugar onde tinha um buraco, tinha uma cova, um poço, onde tinha caído um leão. Não sabemos por que a Bíblia não conta. Mas ele entrou no buraco para lutar com o leão. Ele pulou no poço para encarar esse animal. E não só isso, ele matou o leão. Em terceiro lugar, ele se encontrou em mais uma situação contra um egípcio. A Bíblia chama de um egípcio enorme. Uma tradução fala assim, um homem espetacular. Um homem espetacular. Ele provavelmente era maior, mais rápido, mais forte e mais habilidoso do que Benaías. Mas ele não era mais corajoso. Diz a palavra de Deus que, para piorar a situação, esse egípcio estava armado e Benaías não. Tudo que Benaías tinha na sua mão não era uma arma, mas era um pedaço de pau. Ainda assim, diz a palavra de Deus, ele encarou o egípcio, desarmou o egípcio e com a própria arma do egípcio ele o matou. Esse era um homem, queridos, que não se podia encurralar. Ele não se encurralava, não deixava que ninguém o encurralasse. Quando enfrentou 2, ele venceu. Quando enfrentou um leão no buraco, ele venceu. Quando ele enfrentou um egípcio enorme e armado, ainda assim ele venceu. Muitas vezes as pessoas, na vida, a gente encontra pessoas que usam a expressão, por exemplo, eu estou com as costas contra a parede. Em outras palavras, eu estou encurralado, eu não sei por onde sair. Benaías nunca se permitiu ficar nessa situação. Se tinha um problema, ele encarava, ele lutava, ele partia para a batalha. Ele não se encurralava, ele encurralava o inimigo, isso sim. E assim ele derrotou 2 guerreiros, um leão e um egípcio enorme. Eis um homem que não podia ser encurralado. Amados, esses homens estão na Bíblia, 2 capítulos da Bíblia são dedicados a mencionar esses homens. E eu creio que Deus quer que a gente entenda uma coisa importante aqui. Lembra quando a gente falou sobre Saul, sobre Absalão, ou até mesmo sobre os irmãos de Davi? Quando aprendemos sobre Saul, em 1 Samuel capítulo 9, uma das primeiras coisas que a Bíblia fala é que as pessoas reparavam que Saul era um homem alto, ele era mais alto que todo mundo. Cabelo longo, ele era forte, bonito, atraente. A mesma coisa sobre Absalão. A Bíblia fala que Absalão era um homem alto, bonito, forte, longos cabelos. A mesma coisa sobre os irmãos de Davi. Lembra quando Samuel foi enviado por Deus para ungir um rei?
que viria da família de Jessé. Ele foi para a casa de Jessé e viu os irmãos de Davi passando na frente dele, e ele ficou admirado. Ele falou, na certa, um desses vai ser o rei. E o Espírito Santo falou com ele, Samuel, não se impressione com a aparência deles. Eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando o coração. E Deus acabou escolhendo Davizinho, o caçula da família, que nem tinha sido convidado para comparecer diante de Samuel. Ao contrário de Saul, de Absalão, ou mesmo dos irmãos de Davi, os valentes de Davi distinguiram-se não pela sua aparência, mas pelo seu caráter. Estes eram homens de lealdade e coragem. Os valentes de Davi conquistaram suas honras porque lutaram até que a batalha estivesse ganha. Eles jamais se contentariam com menos. Vamos nos pôr de pé? Eu gostaria de chamar rapidamente aqui à frente os nossos intercessores. 2 ou 3 que possam nos ajudar. Antes de encerrar o culto dessa manhã, Diego, eu quero tirar alguns rápidos minutos, alguns breves minutos, para orar por essa igreja, para orar por você e por mim também. Porque Deus quer levantar entre nós soldados valentes, guerreiros corajosos, como os valentes de Davi. Deus tem grandes coisas para fazer nessa igreja, em El Cerrito, na Baía de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no Brasil e além. Mas Ele conta com homens e mulheres corajosos e destemidos. Ele busca soldados valentes que estejam dispostos a encarar o desafio e lutar até o fim. Os valentes de Davi conquistaram suas honras porque lutaram até que a batalha estivesse ganha. Eles jamais se contentariam com menos. E a minha oração é para que Deus nos dê essa atitude também. A determinação de lutar até o fim, de terminar a carreira, de guardar a fé e de nunca se contentar com menos do que 100% do que Deus tem para nós. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Falamos sobre homens que lutaram contra leões, contra gigantes, contra multidões, que lutaram defendendo um monte de ervilhas e feijão, que lutaram por um copo d'água. Deus sabe por que e para que você está lutando. E Ele sabe também com o que ou com quem você está lutando. Ele sabe as suas circunstâncias. E Ele sabe o inimigo que você enfrenta. E Ele tem forças para te dar hoje. Ele quer te encorajar e te capacitar para a luta. Se você está lutando uma luta, se você está numa batalha, seja ela qual for, seja ela com quem for, seja ela por que for, nós queremos orar por você, porque Deus quer te fortalecer. Se você está lutando contra uma enfermidade, nós queremos orar por você, para que você seja curado. Se é um problema emocional, nós queremos orar por você. Se é um problema financeiro, ainda assim, nós também queremos orar por você. Se é um ataque espiritual, nós queremos orar por você, porque Deus quer te capacitar a ser um valente de Davi, um soldado valoroso, um conquistador. Se você precisa dessa oração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Se você não precisa de uma oração particular hoje, eu te peço que você estenda a sua mão direita na direção desses que estão aqui na frente. E nós vamos orar por esse grupo de homens e mulheres valorosos e corajosos que vieram até aqui à frente. Oramos também pelos intercessores para que Deus nos use. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, dá agora aos nossos intercessores uma palavra profética, uma visão, uma autoridade sobrenatural, uma unção especial para ministrar vida, cura e encorajamento para aqueles que vieram à frente. Papai,
Como igreja, oramos agora por esses soldados que vieram à frente. O primeiro ato de coragem, o primeiro ato de bravura que eles tomaram foi quando eles saíram dos seus assentos e vieram aqui à frente. Eu agora te peço, Pai, encontra com eles aqui no altar. Em nome de Jesus, se há enfermidade, cura. Se é um problema emocional, resolve. Se é um vício, quebra agora em nome de Jesus. Se é um problema financeiro, supre a necessidade, ó Deus. Igreja, ora conosco. Intercessores, orem conosco. Ministrem agora esses que estão aqui na frente. Deus está levantando soldados valentes, corajosos, destemidos, que vão conquistar grandes conquistas para o reino de Deus. Ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês, ainda esse ano. Espírito Santo de Deus, eu oro por esses soldados. Eu oro por cada pessoa que veio aqui à frente. Pai, Tu conheces o inimigo que eles estão enfrentando. Tu conheces a situação, Tu conheces a circunstância, Tu sabes a necessidade de cada um deles. Espírito Santo, ministra agora aqueles que vieram à frente, fortalecendo, encorajando, animando, renovando. Aleluia, aleluia. Pai amado, dá novas estratégias a estes soldados. Dá novos planos de batalha a esses soldados. Aleluia, 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 aleluia. Fortalece esses guerreiros, Pai. Fortalece esses guerreiros, Pai. Fortalece esses guerreiros, Pai. Sustenta esses soldados, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Pai, oramos pelos nossos lares. Oramos por cada pai, cada mãe aqui presente, por cada esposo, por cada esposa, por cada filho, por cada filha. Pai, abençoa agora os nossos lares, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Pai, oro pelos obreiros dessa igreja, pelos intercessores, pelos dizimistas, pelos evangelistas, pelos ganhadores de almas, pelos empresários, pelos professores, pelos recepcionistas, pelos cozinheiros, pelos zeladores, pelos administradores, pela equipe técnica, Pai. Em nome de Jesus, capacita esses soldados, fortalece esses soldados, encoraja esses soldados, anima cada um deles hoje, Pai. Levanta um grande exército entre nós, Pai. Levanta um exército de soldados valorosos, Pai. E que ainda que temos que enfrentar 800 inimigos, 800 soldados, 800 pessoas opostas aos nossos propósitos, que ainda assim, Pai, possamos lutar com distinção e sermos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que têm uma causa na justiça, Pai, uma briga na justiça, ainda que eles estejam enfrentando 800, Pai, ainda que a probabilidade diga que não vai acontecer, que eles não vão conseguir, ainda assim eu te peço, concede vitória ao teu povo, concede vitória à tua igreja, concede vitória aos teus guerreiros, Pai. Aleluia, aleluia. Ainda que o visto pareça impossível, Pai, dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo. Ainda que o médico, ainda que o exame médico tenha dito não tem solução, dá vitória hoje, Pai, dá vitória hoje. Eu sinto que Deus quer curar nessa manhã. Se você precisa de cura, venha aqui à frente, receba oração de cura. Aí onde você está, levante a sua mão e diga: Espírito Santo de Deus, me toca agora e me cura. Toca no meu corpo e me cura, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouve a sua voz e abre a porta, ele entra. Deus está batendo na porta do teu coração. Não endureça. Não endureça o teu coração. Não tranca a porta. Abre a porta, escancara a porta e diz para Jesus: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara toda a ferida, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti.
pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Senhor. Entra no meu lar, Senhor. Entra nas minhas finanças, Pai. Entra no meu estado emocional. Entra no meu casamento. Entra no meu relacionamento com os meus filhos. Entra no meu relacionamento com os meus parentes. Entra na minha vida financeira, entra na minha vida espiritual, entra no meu ministério, entra, ó Deus, entra agora e traz vitória, traz cura, traz libertação, traz transformação, traz mover do Espírito. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. 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 Eu quero te convidar a levantar suas mãos aos céus. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus agora? Se você ainda está recebendo ministração de alguém aqui no altar ou aí onde você está, continue recebendo ministração. Intercessores continuem intercedendo, mas nós vamos agora fazer uma oração de gratidão à medida que encerramos o nosso culto. Papai, te agradecemos pelo exemplo que recebemos hoje dos valentes de Davi. Obrigado por essa mensagem, obrigado por esse capítulo tão especial, obrigado pelo desafio que recebemos, obrigado pelas lições que aprendemos e obrigado pela capacitação que recebemos do Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Como esses guerreiros, nós também não vamos desistir. Nós também não vamos olhar para trás. Nós também não vamos abandonar o nosso campo de lentilhas. Nós também não vamos deixar de buscar aquele copo d'água. Nós também não vamos fugir do leão. Não vamos fugir do gigante. Do homem armado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, lutaremos e seremos mais do que vitoriosos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos isso em fé e te agradecemos por tudo que já recebemos de ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Queridos, Deus lhe abençoe. Deus te ama, essa igreja te ama, eu te amo. Sai daqui de cabeça erguida e lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus lhes abençoe e a paz do Senhor. Aniversariante de junho, feliz aniversário. Deus os abençoe.